Como é que você vê, Rogério? Eu vou fazer uma pergunta aqui, como realmente um telespectador. Vamos supor que eu não fosse hoje um entrevistador, como eu sou e tenho sido nos últimos 15 anos, né? 10 aqui na nossa região. Me responda uma coisa. O PT sempre foi um partido defensor de muitas premissas básicas, os quais nós não vimos nesses últimos anos. Por outro lado, o que a gente nota claramente é que esse resultado positivo tem sido maior do que o negativo, com tal sorte, com tal propriedade, que é capaz de levar um presidente da República ao nível de aceitação que ele tem. Ou seja, o Brasil reconhece que o governo Lula foi um governo transformador. Sim. Mas, por outro lado, a gente continua vendo, e Vossa Excelência há de concordar com isso, problemas estruturais que continuam claramente aí, tal qual, por exemplo, o nível de corrupção no Brasil. Como é que você, como militante do PT, e tendo o Partido dos Trabalhadores sempre combatido por demais essa bandeira da corrupção, ver esse número de escândalos que aflora com números sem fim, é uma coisa que não é quase como que diariamente se tem uma novidade infeliz, vamos assim dizer, na mídia como um todo. Como é que você assimila esse quadro como petista que é? Eu assimilo com a tranquilidade de um petista e de um cidadão consciente, na medida em que os escândalos não são novidade. O que é novidade no atual governo é a liberdade de investigação e de apuração que a Polícia Federal e as instâncias judiciais têm. Existe uma liberdade dada pelo próprio presidente, com aval do presidente da República: apurem, e se houver culpa, punam. Ele não tem a cultura do pré-julgamento, do pré-conceito. Ele, como uma pessoa que foi muito achincalhada até virar o cara, segundo a definição mais exata do Barack Obama, ele sempre tem consigo que não adianta você simplesmente rotular: a corrupção é corrupto. Não, você tem que investigar o corrupto e o corruptor. Vamos investigar, vamos dar liberdade, e é por isso que nos últimos anos, eu não lembro, no alto dos meus 46 anos, não lembro de ter assistido tamanha sequência de processos na Justiça Federal, a Polícia Federal fazendo atuações que nunca imaginei ver, juiz preso. Eu nunca imaginei ver, como o juiz Nicolau ainda hoje se encontra em prisão domiciliar, mas está preso. Isso é da época do Fernando Henrique. Agora veja. Essa apuração do Fernando Henrique. Eu me lembro em você, com todo respeito, eu estou aqui para fazer contraponto e levantar meu Ibope. O Ibope do programa. Você veja Valdomiro Diniz, que foi filmado pedindo propina. Ele está aí, está solto. Como está solto todos do mensalão, como estão soltos todos do dinheiro da cueca, como estão soltos todo mundo. É verdade que existe apuração, mas a conclusiva não é não. Tal qual com o Fernando Henrique, também estourou a bomba, estourava. Ninguém pedia para aliviar nada. Agora, a questão é o seguinte: está todo mundo solto do governo antigo? A maioria deve estar, a grandíssima maioria, e também agora dos 8 anos. Me importa quem que o Lula botou na cadeia recentemente, 8 anos para cá. Bom, eu assisti a prisão do governador do Distrito Federal, que não é petista, é filiado a democratas, e que foi filmado da mesma forma. Pegando dinheiro. E houve... Mas é que rapidez esse. Foi. No mas caso ali, foi muito rápido. O Diniz ainda está solto. Você pode perceber que as coisas acontecem. Né? Onde há fumaça, há fogo, então vamos investigar a origem do fogo. Se houver culpado, que se prenda. Agora, o maior juiz de todos somos nós, Olá. Somos nós. E quando nós reconduzimos ao poder aqueles que foram tidos como corruptos, nós estamos nos equiparando a eles. Então, a melhor justiça que poderia ter sido feita foi agora, dia 3 de outubro, não elegendo ninguém que tivesse participação nesses esquemas, até prova em contrário. Se você tem suspeição, ficha limpa. Ficha limpa quem faz é o próprio eleitor. Mas eu vejo vários casos de pessoas com processos na justiça ainda, e que são líderes de votos no Brasil. Uma coisa que a gente precisa entender melhor o que acontece. O julgador que somos nós, o julgador mais fiel,
que tem acesso a esse monte de notícias, esse volume de notícias, nós ressaltamos aquilo, e quando você vê uma pesquisa que me alarmou muito, dizendo que mais cerca de 80% dos pesquisados era complacente com a compra de votos, é uma coisa para a gente parar e pensar. Temos que refazer o caminho. Mas é a mesma coisa do governo Lula. O Lula tem 80% de aprovação e pode abaixar de escândalo atrás de escândalo aí que o povo não está tomando conhecimento mais não. Ele quer saber se a vida dele melhorou. E isso a oposição reconhece. Não é só petista que reconhece. É verdade, é incontestável isso. Você vê que nas próprias guerras eleitorais que tem aí, nos mesmos programas do horário eleitoral, por exemplo, você vê que a imagem, via de regra, a imagem do presidente da República é resguardada. Sim. Por quê? Porque ele tem muito simpatizante, né? Então procura se bater a candidata, procura se bater no partido, no governo como um todo, pegar o foco da corrupção, disso ou daquilo, mas ninguém bate direto no presidente da República. Ele nunca teve a felicidade de ter tantos amigos como agora apareceram nessas eleições. Todo mundo era amigo do Lula, tinha foto ao lado dele, tinha foto, sabe? É uma coisa de louco, é um e também fenômeno. Ele hoje aparece do lado de muita gente, do qual os Sarneys da vida, vamos assim dizer, né? Sim. Muita gente da qual ele combateu assim exaustivamente no passado, e hoje ele convive grandes empresários. Hoje se pegasse, meu querido amigo Rogério Fará, arquivos implacáveis que a mídia em geral tem por aí, de Lula 15, 20, 30 anos atrás, se você pegar coisas que ele falou no passado e coisas que ele pratica hoje, o loteamento de poder, de governo, por exemplo, isso ele sempre combateu. Sim. Governo meu é governo petista, é governo assim. Ele tomou posse. Tá aí, tá dividindo com Michel Temer, divide na Alagoas com Collor, divide no Rio com Serginho Cabral, divide o governo com todos os partidos. Ele próprio, não são palavras minhas, eu vejo isso em entrevistas dele próprio, diz que enquanto ele foi radical, todos perderam. No momento em que ele se dispôs a conversar, se dispôs a negociar a governabilidade, todos cresceram. Até a oposição mesmo não tem do que reclamar, porque nunca se viu antes na história deste país tantas verbas para coisas assim locais. Os deputados trazendo recursos para as cidades. Nós estamos numa onda de bem-aventurança e que assim permaneça, Deus permita. O próprio governador Serra, enquanto governador Serra, não pode reclamar de Inácio Lula. Não pode, Aécio sempre se deu super bem. Este é o papel do estadista. Acima de legendas. Acima de legendas, de interesses partidários. Não preocupado com as próximas eleições, mas com as próximas gerações. Exatamente. Exatamente. É isso que ele faz. Não tem esse negócio do meu clube, meu time. Ele, desde a vez que ele entrou, ele botou uma coisa na cabeça dele que é básico em política. Eu não sou mais presidente do PT ou presidente dos petistas. Eu sou presidente do Brasil. Sim. E como tal, eu tenho que fazer o que for melhor para o meu país e pela minha gente. Aí as coisas deram certo. E você percebe que ele não só professou, como praticou isso, né? Ele fez um governo de coalizão, ele chamou gente, e no governo dele não tem apenas a legenda petista, nós temos gente de várias ideologias partidárias. Literalmente. Inclusive com a reclamação dos petistas, mas sobrou pouco pra gente aqui, você deu demais só o PMDB tem metade do governo. Mas nós estamos progredindo e nessa evolução todos ganhamos, graças a Deus. O que nós precisamos agora é interiorizar o poder. Nós temos que descentralizar o poder. E isso, talvez, daqui por diante nós consigamos. Estúdio A conversando hoje com o presidente do PT araxaense, Dr. Rogério Fará. Nós vamos falar no segundo bloco sobre o segundo turno, evidentemente, que está aí, jogo apertado, né? Foi uma virada de última hora aí, quer dizer, uma virada na medida direta que Marina conseguiu votos, o Serra cresceu um pouquinho e as coisas acabaram como acabaram. E vamos falar também, você que não sabe, do acidente de percurso, literalmente de percurso, do Rogério quando em campanha. Sim. Minha gente, ele caiu de uma caminhonete, tombo feio, movimento.
cheio de uma politicagem danada, Hélio Costa e companhia, aquela entourage toda lá, quase passou um susto em todo mundo, foi parar no hospital, ficou desacordado, ninguém sabia o que fazer, e vai contar para nós esse caso trágico e ao mesmo tempo interessante, porque nós sabemos do fato, mas não sabemos dos detalhes. Você fica aí que o Estúdio A volta já, logo, rapidinho. Fique com a gente.